E eu quero falar nessa manhã sobre a soberania de Deus e a igreja que eu quero. Ouça bem esse título, porque ele é um título que me preocupa. Se eu falo da soberania de Deus e da igreja que eu quero, se eu não entender a soberania de Deus e a graça de Deus e o que Deus quer, isso vai ser um paradoxo. Não pode existir soberania de Deus e igreja que eu quero se eu não entender a soberania. Ao mesmo tempo, isso me preocupa porque nós não estamos aqui à toa. Nós não fazemos parte desta igreja à toa. Todos nós aqui sabemos, irmãos, que essa relação com igreja passa pelo crivo do gosto pessoal, das preferências pessoais. Alguma coisa nos atraiu a esta igreja. Alguma coisa tornou esse lugar, pelo menos, mais ou menos próximo, apropriado às necessidades interiores, ou próximo também das expectativas e das exigências que nós temos em relação às igrejas. E as igrejas, é claro, do nosso século, como não poderia ser diferente, têm empreendido um esforço enorme e muitos investimentos para que elas se tornem cada vez mais lugares atraentes, onde as pessoas gostem de estar. Um claro exemplo disso são as igrejas norte-americanas, algumas na Europa e aqui no Brasil também, em grandes cidades do Brasil, as mega-igrejas, chamadas mega-igrejas, que estão se tornando lugares fantásticos. Parecidos com shopping centers, enormes, lindos, prédios maravilhosos, tecnologia de ponta, tudo fantástico, tudo no clima certo, com poltronas confortáveis, as programações impecáveis e outras partes destes prédios que são destinados a grupos específicos. Então, o ministério infantil é um sonho, o berçário ainda é um lugar melhor de se estar, os adolescentes têm uma quadra maravilhosa, eles têm uma pista de skate, há um lugar para os estudantes, há um lugar para os idosos. Então você olha, tudo é perfeito. Quem é carente tem o que tirar de lá, quem não tem carro leva o carro ganha um carro e o carro é consertado. Enfim, coisas extraordinárias que são feitas em prol das pessoas e das suas necessidades. E é bonito de ver isso, porque realmente as pessoas chegam no final de semana e elas dizem: eu quero ir para lá. Tudo é tão perfeito, é um lugar tão aprazível, tão gostoso, eu me sinto tão bem que eu quero estar lá. Mas ao mesmo tempo, eu sou forçado a pensar nas igrejas pequenininhas, naquelas que não têm recursos, nas igrejas das cidades pequenas do interior, do sertão do Nordeste, ou nos bolsões de pobreza e de miséria, tanto do Brasil como de outros países do mundo, que não gozam do privilégio de ter uma igreja bem estruturada, que tem um salãozinho que às vezes nem janela e porta tem. Algumas igrejas na África, em que os nossos irmãos se reúnem debaixo de telhados de amianto, num sol de quase 45 graus, aquilo vira um forno lá dentro. Não tem ministério infantil, não tem adendos, não tem sistema de climatização, às vezes nem sistema de som, não tem instrumentos, não tem coros, não tem bandas, não tem nada disso. E mais ainda, as igrejas que estão vivendo debaixo do regime de perseguição. Como o pastor Jeremias compartilhou a experiência, Jeremias Bento compartilhou a experiência dele na sua visita à Malásia. Algumas igrejas que ele visitou assustado, com medo, que funcionavam em minas abandonadas. E os crentes desciam por aqueles corredores cavados na terra, e iam lá embaixo, num lugar árido, quase sem ar, e se reúnem, fazem um culto em silêncio. Porque se forem descobertos ali, serão considerados como contraventores, como criminosos. Alguns serão destinados à morte, porque servem o Evangelho de Jesus. Aonde está a igreja ideal? Qual é a melhor igreja?
Eu me lembro de Dona Maria da Matapera, uma mulher franzina, que você daria a ela o dobro da idade que ela tem por causa do sofrimento, e que sai da casa dela e caminha 8 quilômetros de lama para chegar num lugarzinho pequenininho chamado Boca do Rio, e reunir num salãozinho desse tamanhinho, junto com alguns irmãos, e ouvir o Evangelho de Jesus. Aqui, um campo atendido pela nossa igreja, na Baía de Camamu. Aonde está a igreja ideal? O que é de fato a igreja ideal? Durante toda a história do cristianismo, pessoas têm se esforçado em prol das igrejas, investindo nessas igrejas o seu tempo, o seu coração, os seus talentos, para que essas igrejas não deixem de receber os fiéis. Por elas as pessoas têm dedicado sua vida, seu tempo, recursos, dons. Algumas deram a sua própria vida pela igreja do Senhor. Mas também o nosso século é conhecido como o século do número gigante de pessoas que se decepcionou com as igrejas. Aliás, o movimento que mais cresce no Brasil é o movimento dos crentes sem igreja. Cristo sim, igreja não. Gente que está decepcionada com a igreja. O cristianismo de hoje é inevitavelmente resultado daquilo que se viveu, se pregou, se compreendeu como igreja no passado, num passado não tão distante. E como a igreja repete os seus elementos de tempos em tempos, num processo cíclico, inevitavelmente nós vivemos e revivemos situações, mas também nos alimentamos de sensações, e a sensação é diferente da situação. Às vezes você vive a situação no micro lá atrás, e pelo medo ou pelo mal-estar que ela lhe causou, ela se instala no seu coração e se repete por processo de identificação aqui ou ali, com essa ou com aquela circunstância, como uma sensação, e você se torna vítima dessa sensação, e ela não é uma situação real, ela está vivendo dentro do seu imaginário. Com tanto medo de que você vai viver de novo o que aconteceu lá atrás, você não se arrisca mais. E esse macro dentro do seu imaginário faz com que pessoas mais habilidosas, pessoas capacitadas por Deus, talentosas, se tornem paralisadas. Outras vezes a decepção é real. Os conflitos acontecem mesmo. As guerras internas acontecem mesmo. E a pessoa que tinha uma expectativa em mente de que a igreja seria um lugar maravilhoso, onde ninguém peca, se decepciona. E aos poucos, sem perceber, vai se anulando até se afastar ou manter-se dentro, mas numa postura de irrelevância. Tem muita gente magoada com igrejas, pode ter certeza. O que dissemos semana passada, raiz de amargura que proliferou dentro da pessoa. E se nós formos mergulhar no coração delas, talvez a gente perceba que muitas delas têm razões que aparentemente justificam a sua postura de retração, de timidez propositada, ou sempre de muita observação crítica. A igreja no Brasil está sob suspeita, e ainda pesa sobre ela a proliferação de movimentos cada vez mais crescentes, muito parecidos com o cristianismo, mas que têm trazido muito mais prejuízo, confusão, acerca do que realmente é o Evangelho, acerca do que realmente cremos enquanto cristãos, do que libertação e transformação. Pior disso, uma onda de maus testemunhos, e de procedimentos, de escândalos, circunstâncias bizarras, varre o nosso Brasil, de tal maneira que os evangélicos, que hoje são o maior número que essa nação já conheceu, esse Brasil tem sido cada vez mais
decepcionado e os cristãos têm sido cada vez mais desmoralizados e desprezados até mesmo pelos não cristãos. Eu volto a repetir, irmãos, que quando nós não vivemos o Evangelho de forma autêntica, como ele tem que ser vivido, e nós decidimos viver um Evangelho meio adaptado, um Evangelho meia boca, ou nós decidimos adocicar a mensagem do Evangelho para poder adequá-la aos padrões morais deste mundo velho em que vivemos, até os incrédulos, mais incrédulos, zombarão de nós e da nossa fé e nos desprezarão e perderão o respeito por nós. Os incrédulos ao redor de nós cristãos exigem de nós uma postura ética coerente com as bases do Evangelho. E se não encontrarem isso, perderão o respeito por nós. Mas quem conhece a igreja de perto sabe que ela transcende muito essa visão parca, essa visão reduzida sobre ela imposta. A Bíblia diz, lá em Atos capítulo 2, que a igreja cresceu sob o impacto da chegada do Espírito de forma extraordinária. E o verso 47 do capítulo 2 de Atos diz que a igreja crescia, o Senhor ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos, e essa igreja se multiplicava, mas ela também caía na graça do povo, na simpatia do povo, na simpatia não, na antipatia das pessoas. A grande questão não é apenas conhecer a igreja que não serve, que não presta, que não é referência, mas é importante identificar a igreja certa, aprender a identificar de perto a igreja que serve ao Senhor, a igreja que honra ao Senhor com sua vida, com seu coração, com a sua forma de viver, no propósito estabelecido sobre o seu coração e no seu serviço cristão relevante neste mundo. Assim é, meus irmãos, que o que está em jogo não é a igreja que nós queremos, mas sim a igreja que Deus, na sua soberania, quer que nós sejamos. Amém? Não é a igreja que eu quero, é a igreja que Deus quer. E qual é a igreja que Deus quer? Quais são os sinais de que estamos sendo esta igreja de Deus? A Bíblia sinaliza muitos para nós, mas hoje eu quero olhar só dentro desses 3 capítulos de Mateus, 5, 6 e 7. Tem tanta coisa escrita aqui, e eu não poderia explanar isso jamais em meia hora, em 40 minutos de pregação. Mas eu quero fazer alguns destaques importantes, que eu entendo que são base de existência da vida de uma igreja que agrada ao Senhor. Em primeiro lugar, a igreja que agrada a Deus é uma igreja que é simples na sua forma de viver e que ama a Deus acima de tudo e acima de todos. O amor a Deus torna essa igreja uma igreja simples. Ou no dizer de Jesus aqui em Mateus 5,3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Deles é o reino dos céus. Uma igreja simples. Uma igreja que, porque ama a Deus, projeta esse amor de Deus sobre o mundo. Verso 16 do capítulo 5. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. Olha a sequência: Deus lança a sua luz sobre a igreja manifesta essa luz através das suas obras sobre o mundo enxerga as obras da igreja e faz o quê? Glorifica a Deus. São incrédulos glorificando a Deus por causa do testemunho da igreja. Algo que acontece na vida da igreja, reflexo dessa vivência com Deus e da simplicidade do Evangelho. Olha aí no capítulo 6, a partir do verso 19, as expectativas que devemos criar no coração. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros aonde? No céu. No céu. Eu me sinto ofendido, irmãos, quando eu saio da minha casa e eu passo em frente a uma determinada igreja, e eles colocam lá uma faixa gigante, escrito assim: venha para o culto da vitória, e de um lado da faixa tem o desenho de um carro, e do outro lado o desenho de uma casa. Eu abomino aquilo. Aquilo não é evangelho.
A palavra de Jesus é o contrário. Não acumule. Não é seu. Não te pertence. O Evangelho deveria nos tornar mais simples. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde traça não consome, onde ladrão não rouba. Leia comigo o verso 21, porque onde estiver o tesouro, ali está o coração. Está aí o fechamento de tudo. Onde está o tesouro, ali está o coração. Uma marca que evidencia a igreja como parte do reino de Deus é a sua simplicidade de vida, é o seu amor, é a sua paixão pelas pessoas. Nada de exigências mirabolantes, nada de vaidades desnecessárias, nada disso. O que é feito para abençoar. O que é feito para se estender sobre a vida de pessoas e manifestar sobre elas a luz de Cristo Jesus. Segundo lugar, a igreja que Deus quer de nós é a igreja em que Jesus é Senhor absoluto e mantém sobre ela a sua autoridade. Lá no finalzinho, no capítulo 7, no verso 29, o texto diz, verso 28 e 29, que quando Jesus termina o sermão da montanha, as pessoas estão ao redor dele extasiadas, de boca aberta. Elas estão admiradas da sua doutrina, porquanto ele os ensinava como tendo autoridade. Agora veja o nível de autoridade de Jesus. Hoje, ano de 2014, nós entendemos Jesus como Senhor. Mas tente sair daqui, tente retroceder a sua vida, ou retroceder nos tempos, há 2000 anos atrás. E você vê um judeu chegando, sem vestes apropriadas de um líder religioso, ele não tinha as vestes de fariseu, sem os aparatos dos grandes líderes religiosos, um homem simples, um homem amoroso, desprovido de vaidade, de qualquer tipo de pretensão. Este homem chega, reúne as pessoas, começa a ensiná-las, e o que elas conhecem de Deus é um ensino que os fariseus passaram para elas, e os fariseus ensinaram a lei, e ensinaram os profetas, ensinaram o Velho Testamento. E esse moço novo que chegou agora, que ninguém conhece, e todo mundo vai lá, quem é esse rapaz? Dizem que ele faz milagres e tal, e todo mundo vai olhar para ele, ele olha para a multidão e diz assim: vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Você tem ideia do que significaria isso hoje? O camarada chega e diz assim: vocês ouviram, eu porém digo o seguinte, vai ser assim, 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 assim. E as pessoas falaram: está aí, é isso. Tantos mestres nos ensinaram. Mas chega esse com tamanha autoridade e diz: foi dito isso, eu porém estou dizendo isso. Sabe o que significa? Significa que a igreja pertence ao Senhor Jesus. Significa que a igreja não tem e não pode ter donos aqui neste mundo. Ele é Senhor absoluto. Daí a razão pela qual nós cristãos devemos perguntar se nós não estamos transformando a igreja num reduto de preferências pessoais. A igreja tem que ser o que eu quero. É verdade que as igrejas locais vão aderindo aí o jeito de ser da cultura inserida. Mas no geral, todas as igrejas são dirigidas por pastores, por líderes que se tornam responsáveis pelo que acontece dentro dela, pelo desenvolvimento da sua missão, pela direção dos seus programas, enfim, todas essas coisas, e esses líderes estão ali envolvidos e trabalhando, mas nós líderes precisamos lembrar todos os dias que a igreja não nos pertence, mas pertence a Jesus. E como Senhor absoluto,
Nós devemos ter muita sensibilidade para entender o rumo que devemos dar a essa igreja, e um coração aberto para entender qual a expectativa do Senhor sobre nós imposta. Igreja não tem dono, pastor não é dono de igreja, líderes não são donos de igreja, a igreja pertence a Jesus. E nós devemos nos esforçar muito para fazer aquilo que Ele gostaria que fizéssemos e não transformar a igreja naquilo que nós gostaríamos que ela fosse. Quantas pessoas abandonaram igrejas? Porque disseram, eu não encontrei nessa igreja o que eu gostaria. Você só se esqueceu de uma coisa, amigo, a igreja é você mesmo. A igreja é você. Hoje nós estamos aqui dentro da metropolitana, temos alguns privilégios que muitos dos nossos irmãos ao redor do mundo não têm. Mas, meus irmãos, que nunca aconteça desses privilégios que temos tornarem a nossa visão tão míope ao ponto que a gente deixe de enxergar a necessidade dos nossos irmãos ao redor do mundo. Sabe por quê? Porque eles são nossos irmãos em Cristo Jesus. Se somos uma igreja bem estruturada e bem organizada, tem igreja que é toda bagunçadinha, toda pequena, sem recurso nenhum, mas é a igreja de Jesus também. E se um dia Deus te colocar lá, que a sua luz resplandeça lá para a glória de Deus. Que você seja naquele lugar pequenininho, ou distante, ou sem recurso, ou desorganizado, você seja uma bênção, e você influencia aquele lugar com a graça de Deus e com a autoridade de Jesus que está sobre sua vida. Que mais? A igreja que Deus pretende de nós é a igreja que se utiliza das disciplinas espirituais como manifestação prioritária da sua fé. Quais são elas? Jesus ensina a oração. O capítulo 6 está aí. É o capítulo 6 que Jesus nos ensina sobre oração. E ele começa dizendo no verso 6: Tu, quando orares, entra onde? No teu quarto. Eu sei, ouço aqui, minha geração de dias tão atribulados. Eu sei que o Senhor aceita a minha oração quando eu estou dirigindo. Eu sei que Ele aceita a minha oração quando eu estou trabalhando. Tanto quanto você, eu também oro e disparo aquelas orações relâmpago para Deus, aqui ou ali, em situações de perigo, em situações em que eu preciso de sabedoria. Eu também oro ali, Senhor, me ajuda agora esse é o momento. Isso também acontece comigo. Mas não é curioso, no mínimo curioso, que Jesus tenha dito: quando você for orar, entra aonde? No teu quarto, e faz mais uma coisa: fecha a porta. Fecha a porta. O que é fechar a porta? É interromper a comunicação, não é? É desligar o WhatsApp. Porque a gente não ora mais, você começa a orar, um montinho só, Senhor. A gente começa a tornar a relação com Deus algo secundário. Jesus diz, é prioridade. Entra no seu quarto, fecha a porta, ora, clama, busca, em secreto. E o Pai que te vê em secreto vai te recompensar. E quando você orar, não fique usando um monte de palavras assim, jogadas ao vento. Você não sabe orar? Aprenda a orar com Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, que se faça aqui na terra a tua vontade, como ela é feita no céu. Sim, Senhor, nos dá as nossas necessidades, o pão de cada dia. Mas perdoa as nossas dívidas, como nós também estamos perdoando, usando o perdão como exercício dessa relação com o Senhor, estendendo aos outros, não por merecimento deles, mas pelo mérito do Senhor. Proteja-nos, Senhor, quando passarmos pelas tentações, livra-nos do mal, por uma só razão, Senhor, teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, amém. Jesus ensina a oração, nos faz buscar a presença de Deus em oração. O que mais é disciplina espiritual? O amor e a intensidade com que vivemos a palavra. Capítulo 7, verso 24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Não adianta só escutar, é necessário aplicar.
praticar. Imagine você, 25 anos de IBAN, culto de quinta, culto nos lares, domingo de manhã, domingo à noite, grupo familiar, sei lá, pelo menos 5 mensagens por semana. Cada 7 dias, 5 mensagens. 25 anos, quantas mensagens você já ouviu nessa igreja? Quantas? E o que as mensagens provocam no seu coração? O que é que você leva para a sua vida? Quanto elas confrontam você e tornam você uma pessoa mais próxima do Senhor? Quanto você briga pela palavra de Deus, diz, não, está lá, está aqui, eu aprendi hoje na escola bíblica que é assim, eu não vou abrir mão, a partir de hoje vou viver desse jeito, e você vai mudar padrões de comportamento, com base na palavra de Deus. Outra disciplina, o jejum. Olha aí, capítulo 5, verso 16, olha o que Jesus diz. Perdão, capítulo 6, verso 16. Capítulo 6, verso 16. E quando? A maioria dos cristãos entende o jejum como um mistério. E elas vêm para mim e dizem assim, pastor, o senhor pode me explicar uma coisa? Eu digo, posso. Explique para mim o que é o jejum. Eu digo convictamente, eu também não sei. O jejum é um mistério. E Jesus não discute esse mérito. Ele simplesmente ele diz, quando você jejuar. Quando você jejuou? Qual foi a última vez? Ele se limita a dizer isso. Quando você jejuar, e ele dá todas as orientações aí. Não desfigure o rosto, não dê um de coitado, lave o seu cabelo, o seu rosto, tome um banho, passe perfume, faça barba. Não diga a ninguém que você está jejuando. E o seu pai que vem em secreto te recompensará. O jejum é um mistério que nós temos abandonado com o passar dos tempos, na guerra que se travou entre tradicionais e pentecostais, especialmente dos anos, final da década de 50 e dos anos 60 para cá. Nós, cristãos batistas, alguém começou a ensinar que o jejum não é uma prática batista. Eu não sei onde está isso. Eu não sei onde está. Mas Jesus lidou com algumas situações em que ele disse, os discípulos tentando expulsar um demônio e não conseguem, Jesus vai, liberta, e os discípulos perguntam, Senhor, por que nós não conseguimos? E Jesus responde, esta casta não sai, senão com jejum e oração. Batalha espiritual. Outras vezes Jesus fala do jejum como aquele momento de angústia, de ausência. O noivo não está mais. Você se sente solitário, impotente, incapaz. E jejua para que Deus fortaleça o seu espírito. Faz parte da igreja que o Senhor quer. O que mais é a igreja que o Senhor quer? É uma igreja que provoca um rebuliço, porque ela mantém alto o seu padrão moral. Quantos aqui estavam na escola bíblica hoje de manhã? Levante a mão, por favor. Que bom, que bom. Pena que aqueles que não levantaram a mão não estavam na escola bíblica. A lição ensinada hoje é uma das mais difíceis. E que a nossa geração tenta de todo jeito colocar por cima dela uma ponte de facilidades. Mas Jesus não alivia isso não. Capítulo 5, verso 17, Jesus diz, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruir ou abrogar, eu vim cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou i passarão da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Porém, aquele que a cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo, leia comigo, que se a vossa justiça
não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. É aí que Jesus começa a falar: vocês ouviram o que foi dito. Eu, porém, vos digo, ele dá sempre um passo a mais. Ele dá um passo a mais em relação à rivalidade e à vingança. Aí no verso 27 ele diz: eu, porém, vos digo, ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo. Olha o padrão de Jesus: qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, desejar, querer tê-la, tomá-la para si, olhar para ela, já em seu coração cometeu adultério. Resultado: se o teu olho direito escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Aí você fala assim: mas se for assim, então ninguém mais vai viver nos nossos dias. Nós vivemos em dias de absoluta liberdade de expressão. As adolescentes começam a ter sexo com 12 anos de idade. E daí? Qual é o problema? Os jovens namoram e levam as namoradas para a cama. Qual é o problema? Isso é normal. Às vezes os pais consentem. Eu já ouvi pais crentes dizerem: olha, eu prefiro que a minha filha namore na minha casa e vá para a cama com o namorado dela dentro da minha casa, do que fique por aí nesses lugares da vida tentando pegar alguma doença. E quando eu comparo esse tipo de fala com esse texto, eu falo: tem alguma coisa incoerente. Nós estamos sim nos transformando da geração do porque sim. Sabe a história da propaganda da cerveja lá? Por quê? Porque sim. É a geração do porque sim. Por que você faz isso? Porque sim, e daí? Não devo nada a ninguém. E muitos cristãos estão entrando nessa onda. E aí quando você olha, você tem um padrão moral, você tem uma referência, mas ao redor de você não tem ninguém com essa mesma referência, então você começa a se sentir um ET, um estranho, e começa a querer se adaptar. É difícil evangelizar, é difícil falar de Deus na universidade, é difícil falar de Deus ali dentro do seu trabalho, porque as pessoas não entendem isso, e eles começam a apertar você, e você começa a querer ser aceito pelas pessoas, e no afã de ser aceito, você começa a se amoldar a elas, e baixa o padrão moral. Começa a se utilizar de várias coisas que Jesus fala daqui para frente, nessa relação com pessoas e de princípios morais que são violados por cristãos. Mas Deus tem um padrão moral, e o padrão moral está no capítulo 5, verso 48. Capítulo 5, verso 48. Você pode ler comigo? Sede vós perfeitos, como perfeito é o Pai. Não seria bom se Deus não tivesse escrito isso, irmãos? Já pensou se tivesse escrito assim: sejam perfeitos como é perfeito o pastor Abraão? Você ia dizer: oba, isso é fácil, o cara é todo torto, o cara tem um monte de coisa para ser corrigida na vida dele. Ser igual a mim é fácil. Difícil é olhar e dizer assim: o padrão moral exigido no Evangelho é o de Deus, não é dos homens. Vem do alto, não vem daqui de baixo. E aí vem um problema, porque quando a igreja começa a viver esse padrão, ela começa a ser retalhada. Os cristãos começam a ser perseguidos. Então a igreja do Senhor tem que ser também uma igreja que não teme a perseguição, que não teme as provações, por ser ela seguidora de Cristo Jesus. Jesus diz: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim também perseguiram os profetas que foram antes de vós. Toda vez que a igreja se levanta como porta-voz da verdade, ela vai enfrentar oposição, ela vai ser afrontada. Isso faz parte do caráter e da missão da igreja, porque a mensagem do Evangelho não vai agradar a todos. A mensagem do Evangelho vai denunciar o pecado, mas você pode ter certeza que por mais dura que seja,
quando a mensagem é anunciada com fidelidade, ela atrai aqueles que vão vir para a presença de Deus. Ela traz para perto. E as pessoas começam a respeitar. Você pode ter certeza, talvez alguns incrédulos nunca aceitem a mensagem pregada com fidelidade, mas eles vão respeitar quem prega. Eles vão dizer: olha, eu não concordo com sua mensagem, mas eu respeito você, porque você não só prega, mas você vive o que você está pregando. E vão renovar o respeito deles por nós. Agora, tem gente que não vai aceitar nunca. Tem gente que a mensagem dura do Evangelho vai servir como repelente. Elas vão fugir, elas não compreenderão nunca a fé, viverão por toda a vida no reduto do pecado e do erro. E aí, para esses, a igreja vai ter cheiro de morte. Por isso ela tem que ser perseguida, por isso ela tem que ser calada, tem que ser combatida, tem que ser colocada de lado. A igreja de Deus é uma igreja que trabalha de uma forma destemida, de uma forma corajosa, de uma forma inteligente, usando os seus recursos, usando os seus talentos para o crescimento de Deus e atendendo a necessidade do carente. Eu gosto dessa expressão do capítulo 6, verso 1: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens. Jesus não diz assim: o crente tem que dar esmola. Ele diz: quando você der, faça corretamente. Quando você ajudar um carente, um necessitado, faça sem ser visto por ninguém. Quando você ajudar alguém, não veja a sua mão direita o que a esquerda fez. E o Pai Celestial que vem em secreto te recompensará publicamente. Implícito está, irmãos, na missão da igreja, o cuidado pelo pobre. Eu não tenho medo do que eu vou dizer. O maior desafio que uma igreja que cresce enfrenta é não abandonar o reduto da miséria. É não deixar de atender, porque nós podemos, à medida que vamos crescendo financeiramente, nos tornar cada vez mais miseráveis. Quanto mais crescemos, menos generosos ficamos. Mais racionalizamos, mais usamos nossos recursos ao nosso bel prazer, do jeito que achamos conveniente, e que cada vez mais nos distanciamos das pessoas. O reino não é assim. O reino não é assim. No reino, os súditos trabalham em prol de outras pessoas. Por isso Jesus diz no capítulo 7, verso 27, assim toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Jesus falando. Por último, irmãos, a igreja que Deus espera de nós é a igreja que tem muita convicção de que passarão céus e terras, e que no tempo certo, esses cristãos que fazem parte dessa igreja prestarão contas da sua vida na presença de Jesus. Jesus vai voltar. Essa é a mensagem de grande esperança da igreja. Esta é a mensagem poderosa que preenche o coração dos cristãos. Não são conquistas nesse mundo, não é um carrão, não é uma casona, não é um empregão, não é uma posição de destaque, não é nada disso. Não é a resolução de todos os problemas, não é a cura, não é o livramento do sofrimento, não é nada disso. A grande esperança no coração de um crente é que esse mundo vai passar e ele vai estar na presença do Senhor. Ele tem um coração fincado no céu. E Jesus diz isso. Jesus diz isso. Olha, todo mundo vai ter que prestar conta aí na minha presença. Capítulo 7, verso 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos, em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, a vós que praticais a iniquidade. Momento de prestação de contas, que todo crente fiel
sabe que vai passar por ela. A quem prestaremos contas? Ao Senhor. A quem prestamos conta da nossa vida hoje? Ao Senhor. Diante dele, todos se dobrarão. Se existe algo que a igreja de verdade jamais poderá esquecer, irmãos, é que tudo que nós estamos vivendo aqui é passageiro. Estamos construindo? Estamos, para atender a necessidade da igreja, mas isso aqui é passageiro. Isso aqui não vai ser permanente. Quando nós saímos daqui, passamos da porta para fora, o Espírito Santo não fica aqui pairando. Bem, deixe-me ficar aqui cuidando das lâmpadas, dos ventiladores, e vou desligar aquele ar-condicionado porque esqueceram ligado. Ele não faz isso. Sabe o que o Espírito faz quando nós saímos daqui? Sabe? Ele vai conosco. Louvado seja Deus por isso. Essa casa nos abriga, e nós abrigamos o Espírito Santo de Deus. Essa é a maior alegria, essa é a maior convicção que temos no nosso coração. Portanto, meus irmãos, nos 25 anos da Igreja Batista Metropolitana, 2 perguntas devem sair do nosso coração e nós devemos levar conosco para a nossa casa. Em primeiro lugar, é essa igreja que nós acabamos de olhar aqui que queremos? Pergunte para você mesmo. É essa igreja que você quer ser? É essa igreja que você tem se esforçado para ser? E a segunda pergunta é: você está pronto a pagar o preço para ser essa igreja? Nós vivemos dias intensos aqui, intensos. Cada semana é uma semana interessante, inusitada, de desafios. Cada dia aparece uma coisa nova, uma situação nova, uma circunstância nova. Nós tratamos com muitas alegrias, mas tratamos com muita angústia e muita tristeza também. Sentados nos bancos de um templo, existem muitas pessoas que estão passando por um sofrimento muito duro. Coisas que às vezes as pessoas não falam, até porque elas sabem que não adianta falar, ninguém vai resolver. E às vezes elas vêm a nós pedindo que oremos por elas. E nós acompanhamos isso, lutas, sofrimentos, perdas. Também acompanhamos vitórias e graça de Deus distribuída sobre o seu povo. Desafios que a igreja tem de avançar. Ontem, enquanto a equipe estava apresentando o trabalho aqui, cantaram 2 músicas interessantes que têm a ver com a nossa cidade. Músicas que falam sobre o papel profético da igreja, de uma igreja que está plantada num lugar para salgar, para iluminar no meio da escuridão. E ali sentado no meu lugar eu orei e falei: Deus, que a gente seja essa igreja em nome de Jesus. Que a gente seja essa igreja permeada do Teu amor, da Tua misericórdia, da Tua graça. Que o perdão seja um exercício diário nas nossas vidas. Que os nossos conflitos internos sejam resolvidos na presença de Deus, com muita humildade, com muita sabedoria, com muita cautela, para que Deus nos revista com Sua graça e Seu poder, e a gente possa influenciar o mundo lá de fora também. Que Deus nos ajude a amar o pobre, o necessitado, o carente. Que a obra de missões continue sendo um carro-chefe de tudo que fazemos e somos, de tudo, porque no momento em que nós começarmos a fazer grandes programações internas que nos abençoam, nos abençoam, nos abençoam, e nós esquecemos do lado de fora, nós vamos inchar, vamos nos tornar uma igreja obesa, uma igreja que tem muitos nutrientes internos, mas que não está gastando isso em prol do reino de Deus. Nós não fomos chamados de igreja para viver intramuros, nós somos chamados de igreja para viver do lado de fora e manifestar do lado de fora a luz do Evangelho de Jesus. Que sejamos essa igreja, que sejamos uma igreja que ama, permeada de graça, de amor uns pelos outros e por aqueles que se perdem. Que sejamos uma igreja generosa, uma igreja que usa tudo que tem, talentos e recursos, apaixonadamente em prol do reino de Deus. Que nós possamos ser, irmãos, a igreja que o Deus soberano quer que nós sejamos. O Senhor começou uma boa obra aqui, Ele vai completá-la. Eu disse ontem, na programação que aconteceu aqui, que eu não sei que rumo Deus dará a nós nos próximos anos. Eu não sei. Eu sei que Ele tem algo grande preparado para nós. O que é algo grande? Também não sei. Eu sei que tem gente aí pela frente. E o Senhor conta comigo e conta com você. Que eu e você
Sejamos uma igreja segundo os moldes e o coração do Senhor. Nunca fale mal da igreja de Jesus. Nunca fale mal. Se você veio de uma outra igreja que não tinha os atrativos que essa aqui tem, nunca fale mal daquela lá. Sabe por quê? O corpo de Jesus está lá também. Lá é a igreja de Cristo. Não critique, não fique o tempo todo reservado contra a igreja do Senhor. Abra o seu coração e diga para Deus: Deus, eu quero ser uma bênção dentro da igreja. Eu quero amar a tua igreja como o Senhor ama. Se for necessário dar a vida por ela, eu quero dar também em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Obrigado, Senhor Deus e Pai, por essa manhã. Obrigado, Senhor, por 25 anos vividos no meio do teu povo. Aqueles que estão aqui desde o início, como a irmã Rosália que orou no começo desse culto, emocionada por ter visto esse trabalho começar com 5, 6 pessoas na sala de uma casa. Senhor, que coisa extraordinária o Senhor pode fazer com aqueles que consagram a vida ao Senhor. E se foi assim de lá até aqui, eu imagino que se nós formos fiéis, o que é que o Senhor pode fazer conosco daqui para frente, Senhor? Aonde o Senhor pode nos levar? Como o Senhor pode usar tantos talentos reunidos no meio de uma só igreja? Tanta gente habilitada pelo Senhor. O Senhor pode fazer coisas incríveis nessa cidade. Ó Deus, que não haja impedimentos para o Senhor em nome de Jesus. Que o nosso coração esteja em sintonia com o teu coração. Que o nosso espírito completamente consagrado ao Senhor. Que possamos amar como o Senhor ama, viver o Evangelho tão intensamente como o Senhor nos desafia, usar das disciplinas espirituais como base prioritária da nossa relação com o Senhor, que nós possamos perdoar como o Senhor perdoa, ser misericordiosos como o Senhor é, amar o carente como o Senhor ama, atender necessidades como o Senhor atende, servir pessoas como o Senhor nos ensinou a servir, e que para a glória do teu nome, esta igreja brilhe diante dos homens, para que os homens vejam a luz de Cristo brilhando sobre nós, e os homens glorifiquem o teu nome que está nos céus, Pai. É a nossa oração. Faz isso conosco, faz isso conosco. Senão nada vale a pena, faz isso conosco. Nós te exaltamos, te glorificamos em nome de Jesus. Amém e amém.